Fale de você aí, apresente-se, por favor. Quem é essa mulher? Quem é essa mulher? Essa mulher é uma senhora já, né? Uma senhora que adora pessoas. Gente, como eu gosto de pessoas. Uau. Pessoas fora da curva. A gente fala muito isso, Uau. gente. Para você, nós trabalhamos com recrutamento e seleção, trabalhamos com desenvolvimento de pessoas. A gente vê tanta coisa legal, tanta história bacana fora da curva. Sim. Que nos encanta, assim, brilha o olho. A gente sempre fala lá na equipe, né? Que quando você ganha o dia, quando você entrevista alguém, que é uau. Sim. Assim, sabe? Aquela pessoa assim, nossa, a expectativa tava aqui, mas foi aquilo ali. Aí parece que te dá uma... transcende aquilo ali, Que né? legal. Aquela outra pessoa do teu lado, você percebe que ela tem um talento diferenciado, né? Como é que você chegou nesse mundo de headhunter, de trazer pessoas, de entrevistar gente, de ajudar as empresas a ter funcionários melhores, oportunizar vagas, enfim. Como é que você chegou nesse... Você sabe que é uma pergunta muito interessante, né? Porque hoje a gente está num mundo de carreiras, né? A gente falando muito, tem essa modinha agora de transição de carreiras. Sim. E não é assim, eu estou falando em modinha, mas é algo sério mesmo, né? Eu sou formada, tenho uma formação em hotelaria e vim para o RH. Quanta gente formada em várias coisas aí, em várias graduações e vai para outras áreas. E não tem nada de ruim nisso, é muito legal, inclusive. Você Sim, pode ser o que você quiser. Por favor. Aquilo que o ambiente está te proporcionando, né? Desde que você tenha uma visão. Então, desde que eu me via por gente, primeiro eu pensava que eu queria ser professora. Por quê? Porque minha mãe era professora. Você tem cara de professora? Aí já me falaram no elevador lá do prédio, falaram assim, você é prof? Porque sempre cheio de papel na mão, né? Aí, não, eu não sou prof, né? Mas sou quase, trabalho com pessoas, né? Os professores trabalham com crianças. E aí, já começa aí talvez uma luz aí para nós falarmos, Jefferson, da inspiração, né? Das pessoas que te inspiram, de um líder que te inspira. Minha mãe me inspirava. Eu via aquilo ali, era o que eu via, né? Meu pai também. Mas minha mãe que me dava esse olhar, assim, né? Então, eu queria ser professora lá pelas tantas. Eu pensei, eu quero atender, mas não sei o quê. Lá com 14, 15, 16, Jesus, o que eu vou fazer? Né? E aí, eu entrei para a área da hotelaria, é uma longa história, e era atendimento a hóspedes. Lidar com gente. VIPs, lidar com gente. E aí, eu fui para essa área de como é que fala? Quando você é hostess, resolver problemas. Resolver os probleminhas daqueles hóspedes que estão felizes, que não querem ter problema, né? E trazia o probleminha para mim, aqui para o meu ombro. E resolvia. E isso foi me dando know-how. E depois com a equipe, entrando para as áreas de serviço, porque isso tudo eu não resolvo sozinha. Sim. Eu preciso resolver junto com a equipe. Então, eu fui entrando em gestão e quando eu saí da hotelaria, parei em Cascavel. E em Cascavel, eu fiz uma pós-graduação em RH e eu disse, meu Deus do céu, é isso aqui que me brilha, né? Porque lá tinha algumas questões, né? Na hotelaria, né? Muito desgaste, N coisas, né? Porque você lidava com hóspede, com o desgaste também, final de semana, enfim, várias outras questões. Mas o que mais chamou atenção no RH? Você poder olhar para a pessoa e valorizar essa pessoa, colocá-la no lugar certo, sabe? Legal. De repente, ela está ali subutilizada. Uau. Você poder ser parceira do líder. Eu penei no início, eu achava que eu era mandona lá no RH, mas o RH não manda em nada. O RH apoia. Eu estou falando sério, porque às vezes a gente acha assim, né, como o RH tem poder, mas não é. O RH, ele é apoio, ele tem ferramentas que podem ajudar a liderança a ser um líder assertivo. Tá, vamos apimentar esse negócio de RH aí? Me diz uma coisa. Eu venho desde a minha infância participando de grupo de oração, né, da igreja.
No grupo de oração, tem aquele cara que entrega lembrancinha. Uhum. O cara que entrega lembrancinha lá na porta. Será que os RHs hoje não são vistos dessa forma nas empresas? Como se fosse o entregador de lembrancinha, o cara que coloca o cartazinho, quando na verdade o RH poderia ser uma coisa muito mais potente? Será que não tem uma visão assim das empresas? Que o RH resolve um problema ali, é meio psicólogo de vez em quando, é meio que o ajudador. Sim, Será que as empresas sim. não olham com esse olhar às vezes e por isso não conseguem ter um RH forte, não conseguem ter as coisas fluindo? O que você pensa? Eu penso que as empresas, em geral, tá sempre generalizando aqui, Sim, né? claro Que tem ótimas. As empresas veem o RH como um DP ainda. Assina o lerite, entrega a lembrancinha mesmo, vamos fazer uma festinha, vamos organizar ali. Bah. A festinha, eu adoro uma festinha, mas desde que ela tenha objetivos. Ela tenha um planejamento e você saiba por que você quer fazer essa festinha. Ela tem que ter o engajamento, por que a pessoa não participou, por que ela não veio. Opa, o RH já tem que ficar analítico e ficar observando por que a pessoa não foi na festa, que é um negócio tão legal, que é um churrasco, que é uma confraternização. Claro que tem os que não vão porque realmente não podem por algum motivo, mas muitos não vão porque não estão bem, se sentindo bem nem para ir na festinha. Então, infelizmente, as mudanças precisam vir de cima para baixo, Jefferson. Sim. É muito mais fácil se você tem uma diretoria que tem uma visão de RH, de gestão, de GP, né? Gestão de pessoas. Sim. E que valorizem o ser humano, não olhem ele só como um número ou precisamos produzir a qualquer custo. A empresa, sim, ela precisa produzir, ela só existe porque ela precisa dar lucro. Mas, já dizem vários livros, né? Você é um estudioso, a academia já fala muito estudo sobre felicidade no trabalho, sim, sobre ter amigos no trabalho, o quanto é relevante você ter pessoas felizes ali. Afinal, são as 8 horas que a gente passa só ali no trabalho. Então, mas aí que tá. Eu vejo, assim, que algumas empresas, isso é de forma geral, até generalista, como você falou, elas não têm esse olhar de que um RH tá ali para cuidar de gente. Uhum. Que é recursos humanos. Uhum. Cuidar dos nossos recursos humanos. Uhum. E às vezes nós queremos recursos humanos que tenham só recursos operacionais. Uhum. Apertadores de botão dentro da empresa, sim, né? Sim. Uhum. Então, o que eu percebo é que poucas empresas olham para isso. E as que olham para isso têm uma rotatividade menor. As que olham para isso conseguem ter um clima melhor. Né? Em 2021 e 2022, nós tivemos a grande renúncia, The Great Resignation, né? Uhum. Os Estados Unidos bateu picos altos de demissão voluntária. No Brasil também chegou isso. Sim. De pessoas que simplesmente olham e falam, vou embora. É por quê? Porque sim. E não tem um propósito certo do que... um motivo certo do que foi e tal. Será que não está faltando esse olhar de pensar em ser humano mesmo dentro das empresas? Mas com certeza, né, Jefferson? A qualidade de vida, a Great Resignation foi em função de que as pessoas começaram a olhar para elas mesmas, né? Se identificar, se entender um pouquinho mais, entender o que faz sentido para elas, que perderam muitos entes queridos, né? E não deram valor, não tiveram tempo, entraram dentro de casa, ficaram em casa, olharam talvez para uma qualidade de vida melhor em casa, às vezes não, né? Alguns sim, alguns não, alguns se acharam, outros não, mas os números falam, né? Houve a Great Resignation, as pessoas quiseram empreender, fazer as coisas para elas, ter um tempinho a mais para o café, um tempo a mais dizer, hoje à tarde eu não quero trabalhar porque eu tô com dor de cabeça, eu não vou render, eu trabalho à noite. Porque né? Nós estamos transitando da era industrial ali, né? Querendo ou não, a gente passou pelas 4 eras, vamos dizer assim, estamos na 4ª era, mas tem empresas que estão na 1ª era ainda, vamos ser sinceros, que não conseguem olhar para a pessoa e tem uma que eu vou dizer assim,
aquela visão do patrão e o quase escravo, só que remunerado. Sim. Por mais que, para nós que estamos estudando desenvolvimento humano, parece que todo mundo trabalha por propósito igual a gente, mas a realidade não é assim. Eu atendo empresas no Paraguai, é a mesma coisa do Brasil, tá? O pessoal gosta de falar, não, que o Brasil está à frente do Paraguai. Em algumas coisas. Tem coisas que estão iguais e tem coisas que estão até melhores. Melhores, né? Então, o que acontece? Como é que faz para eu que sou empreendedor, quero ter minha empresa, meu escritório, quero crescer, como que eu faço para virar essa chave? Como é que faz para virar essa chave de começar a entender que o mundo está numa outra frequência? Não é mais igual assim. Precisa primeiro contratar um Jefferson, né? Na verdade, a gente vai fazer o jabá aqui. Bora. Na verdade, não o Jefferson, quem for. Mas assim, e nem contratar, é se abrir para olhar, ouvir. Vamos botar para mim aqui, né? Eu estou fazendo um esquema aqui. Fique em paz. Ouvir mais podcasts fora da curva, mais... tá correndo, tá andando, vai lá e ouve alguma coisa. A gente tem o administradores.com, fala muito bom. Te abre um olhar, gente, cada vez que eu escuto alguma coisa, te dá uns 3, 4 insights, assim, putz, tal coisa. Poxa, como eu poderia fazer diferente? Então, você sente que está faltando essa busca de porque aprender coisa nova, né? E coisas relacionadas a pessoas. Porque o empresário um pouco fechado, ele olha para eu quero produzir, como eu posso produzir melhor? Como que eu posso melhorar minha máquina? Como que eu posso diminuir aqui, aumentar a minha qualidade? Mas e as pessoas? Sim. Uma hora dessas ele vai se dar conta, muitos já se deram conta de que dependem das pessoas para que elas façam. A gente sozinho não faz. Então, daí vem o desespero de alguns. Gente, estamos perdendo pessoas. Mas e por quê? Né? Porque a pergunta é, por que eu estou perdendo essas pessoas dentro da empresa? O que eu estou fazendo? Então, não adianta só contratar uma consultoria em gestão de pessoas, Fabiana Poletti, né? A gente recruta, seleciona, a gente, olha, se lasca às vezes, né? Eu digo, a gente brinca porque vai e vem de tudo. A gente faz uma seleção bem... criteriosa no sentido, não que tenham pessoas ruins, mas as pessoas que não se enquadram naquilo ali, né? Porque a gente tem o perfil todo desenhado do que as empresas querem com aquela vaga e aí a gente coloca a pessoa lá dentro da empresa e a empresa não tem nenhuma integração. Ela chega lá e ela é jogada ali, ó, vai agora ali pro teu cantinho, generalizando um pouco também, né? Não sei se... Não, mas eu já vi também. Eu também já vi. Tu também já viu, né? Sim. Ó, vai ali, senta ali, que daqui a pouco vem alguém falar contigo. Pô, não tem às vezes nem a máquina, nem o computador. Para ela fica ali, tá. Chama o cara, contrata ele, né? O que acontece? As empresas chamam a pessoa... Bateu as ideias, como eles dizem, com o empresário, gostou, aí joga lá dentro para trabalhar, não tem um processo para chamar, para conversar, não tem treinamento. E as que tem, é um treinamento básico demais e não integra a pessoa. E depois cobra meta, cobra resultado. Daí o que acontece? De novo, a velha frase do Simon Sinek, quem não entende de pessoas não entende de negócio. E eu estou falando há anos, quem não entende de pessoa não entende mais nada. Então, as empresas que não investirem nesse momento em ser humano, investir em cuidar de gente, entender sobre propósito, fala-se tanto de propósito e as empresas ainda estão querendo conquistar com o salário e, olha, você vai crescer aqui dentro. Isso é pouco. É pouco porque, como você falou, as pessoas foram para casa, pandemia e tudo mais. E o que aconteceu com elas? Elas perceberam que a vida delas é mais do que trabalho. Então, eu tenho que, não sei, na minha cabeça, como empresário, dar a oportunidade para que a pessoa veja que ela está fazendo mais do que trabalhar para alguém, né? É trabalhar com alguém. E aí? E quando não rola isso... E aí entra aquela palavrinha intraempreendedor, né? Isso. Porque aí você fazer o máximo que você pode com aquilo que você tem. Então, se eu sou... Olha que bacana aquele menino que vem entregar água. É isso aí. Que educado que ele Muito foi. Bom. Eu não consigo saber se ele é o dono da empresa ou se ele é o entregador.
Porque ele viu, nossa, aqui é um estúdio. Nossa, que legal. Olha, você me olha, tem uma mosquinha ali dentro, não sei o quê. Interessado, né? Interessado e querendo e fazendo, com licença e pedindo mais ferramentas. Ele foi fora da curva. Isso. Que geralmente a gente não vê isso. A pessoa fica quieta, muda, ela entra, vira a água lá e sai, tchau. Ou seja, as empresas precisam aprender a gostar de gente e comunicar para as pessoas que elas são importantes, entender, comunicar a visão, né? Que eu acho que essa é uma dificuldade, comunicar a visão. Porque às vezes o dono, ele tem uma visão. Sim. E daí, como ele não comunica essa visão, ele não acha esses caras fora da curva, essas pessoas que querem crescer. Mas